Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estou aí para mostrar um pouquinho mais sobre os tipos de solos e o processo de formação dos solos. Então, aqui no oeste catarinense, no extremo oeste catarinense, nós temos solos derivados do basalto, que é representada a rocha basáltica por essa brita, né? Essa pedra brita. Então o basalto é uma rocha escura, né? Uma rocha ígnea, cujo intemperismo vai produzir um solo mais avermelhado, né? Um solo que tem um alto teor de óxidos de ferro, do tipo hematita, então cor vermelha de solos. Quando esse solo está no processo inicial de intemperismo, passa pela formação do horizonte A, que é a camada superficial, sobre a rocha. Então nós temos uma condição de formação de um neossolo, né? Porque nós temos somente o horizonte A e a ausência de horizonte B. À medida que o processo de intemperismo se intensifica, ou seja, a ação do clima, dos organismos, sobre o material de origem, em função do relevo, por um determinado período de tempo, esse neossolo vai se transformar num solo um pouco mais intemperizado, num cambissolo. Então observe que nós temos o horizonte A, com presença de pedregosidade, raízes, atividade biológica mais escuro, um horizonte B denominado incipiente, que está num processo de intemperismo de formação com grande pedregosidade, ambos avermelhados, dada a produção de argilas dos óxidos de ferro, e logo abaixo nós temos a rocha em processo de intemperismo, então o basalto em processo de intemperismo. Então nós temos a formação de um cambissolo, que tem o horizonte A sobre um horizonte B incipiente, que está sobre a rocha, o material de origem. Tá? E o processo contínuo de intemperismo do solo vai originar solos mais profundos, com destaque para os latossolos vermelhos. Esses latossolos são solos profundos, com muito pouco mineral primário a ser intemperizado, são solos que têm um menor teor de silt e mais argila, né? Então indicando o maior processo de intemperismo. E nós temos a formação de um horizonte A, que tem maior atividade biológica, presença de raízes, de matéria orgânica, mais escuro. Um horizonte AB de transição, ou seja, ele assemelha-se ao horizonte A, porém não é exatamente igual. Muda um pouquinho a cor, muda a atividade biológica, muda a presença de raízes. Na sequência, nós vamos ter a formação do horizonte BA, que é o horizonte de transição entre o horizonte superficial A e o horizonte subsuperficial B. Então o horizonte BA ele tem mais características do B do que do A, é mais avermelhado, né, numa estrutura diferente, e quando a gente está no perfil de solo e crava a faca, percebe-se que também vai ter diferença. E logo abaixo nós vamos ter o horizonte B, que é característico, com alto teor de argila, numa agregação mais em blocos, né, com poucas raízes, com muito baixo teor de matéria orgânica, e abaixo dele nós vamos ter a rocha matriz, a rocha mãe. Então observe que à medida que o solo vai se formando, a rocha fica mais profunda, ou seja, o solo fica mais profundo e a rocha mais distante da superfície do solo. Aqui do lado nós temos um solo diferente, que é formado de arenitos na região de Santa Maria, na depressão central do Rio Grande do Sul. Então nós observamos um horizonte A um pouco mais escuro, né? Logo abaixo nós vamos ter um horizonte E, e abaixo nós vamos ter um horizonte B textural, caracterizando um argissolo vermelho, ou seja, a argiluviação, a descida de argila ao longo dos anos, saindo dos horizontes superficiais para o horizonte subsuperficial, saindo do horizonte A e do horizonte, principalmente do horizonte E, que adquire uma cor clara, né, bem clara, bem arenosa, para um horizonte B textural com um incremento significativo no teor de argila. Aqui nós também temos um solo da região de Blumenau, né, lá mais no Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina, onde nós temos também uma rocha, um gneiss ou granito, dependendo da região que se explorar lá, né. Fundamentalmente isso aqui é um gneiss, onde nós temos um processo de formação de solo um pouquinho diferente. Então nós percebemos um horizonte A com estrutura granular bem pequenininha, um pouco mais escura em função da atividade biológica, matéria orgânica, né? E um horizonte subsuperficial mais avermelhado, uma característica um pouco mais siltosa, arenosa, sobre a rocha. Então é mais ou menos assim que está o perfil de solo lá naquela região. Então nós também vamos ter um argissolo na região de Blumenau, não
necessariamente vermelho, ele pode ser vermelho e amarelo, em algumas regiões lá, em função do tipo de gneiss que tem, amarelo. Então são algumas características dos solos, pelos processos de formação, formando solos diferentes, que nós temos tanto no estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.